Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo INSPER Endeavor em poder proporcionar essa conversa da gente nessa manhã. Por que eu digo que uma conversa muito mais do que uma palestra? Como a gente vai evoluir e verificar ao longo dessa hora aqui, o tema é bastante interessante, é palpitante. Já foi um assunto muito mais objetivo e recentemente tem caminhado para o campo da subjetividade. Demanda por parte dos empreendedores, dos empresários, um cuidado muito grande, mas ao mesmo tempo é algo que é absolutamente necessário nos dias de hoje. Então, cuidar de tributos é diferencial, é meio de sobrevivência, é uma forma de otimização de negócios. Então, nessa manhã de hoje, a gente vai, como eu disse, conversar um pouco a respeito do que é esse mundo e na última parte, os últimos 20 minutos, vamos deixar um monólogo, vamos partir para o diálogo. E é muito importante para mim, é muito importante para o grupo, que essa última fase seja muito bem aproveitada por todos, pois ali é que realmente a gente constrói as novas ideias e as novas premissas para trabalhar no dia a dia. Então, planejamento tributário, tributo, o que é isso? É alguma coisa que está lá na nossa vida, tão certa quanto a morte, porém, que mundo que é esse? Segundo o Instituto Brasileiro do Planejamento Tributário, em dados divulgados, fornecidos pela própria internet, revela que nos últimos 3 anos, a carga tributária brasileira sempre teve superior a 33% do PIB. Que número que é esse? Isso significa basicamente o seguinte: de toda a riqueza produzida no país, mais de 1/3 é canalizado para os cofres públicos para dar vazão às necessidades de caixa dos entes federativos, autarquias, enfim, de quem precisa pagar as contas públicas. Analisando esses números numa linha do tempo, podemos dizer o seguinte: se num mês nós temos 12 meses, até o mês de abril, ou seja, até o final desta semana, tudo que foi produzido de riqueza no país foi drenado para os cofres públicos para fazer frente às necessidades de caixa do erário. A partir de agora, a economia passa a trabalhar para sustento próprio. Fornecedores, folhas de pagamento e etc. Então, o ano econômico efetivamente começa a partir do dia do trabalho, 1º de maio. E a gente tem visto que muitos empresários, ou muito menos do que aqueles até que gostariam, mas enfim, conseguem algum resultado próprio no mês de dezembro. Em função da sua planilha de custos, trabalham de maio a novembro para fins de pagamento dos compromissos da empresa e tentar sobrar alguma coisa com relação ao mês de dezembro. Sob esse prisma é que nós questionamos qual é o foco da gestão da empresa de cada um dos senhores. Para o que eu estou olhando? O que eu efetivamente penso na hora de administrar os meus negócios? E aqui a gente tem 3 exemplos bastante interessantes. São companhias abertas, esses dados foram extraídos da CVM, de um demonstrativo chamado Demonstração de Valor Adicionado, um demonstrativo relativamente novo, exigido há não muito tempo pela legislação societária, mas nos traz alguns dados interessantes. Ambev, por exemplo, foi uma empresa de faturamento de 20 bilhões no ano de 2009. Pagou seus fornecedores, recebeu alguma coisa de participação em outras empresas,
pagou sua folha de pagamento, efetivamente, uma parte de banco, mas deixou uma fatia muito grande para pagamento de impostos. A Petrobras, que é estatal, tem um volume de exportação muito considerável. Para um faturamento de 220 bilhões, teve uma carga tributária de 54 bilhões. A Eletropaulo, em 12 bilhões de faturamento, pagou 3 bilhões e meio de impostos. E o que a gente aufere dessas situações? Se eu quiser aumentar minhas receitas, converso com o departamento de vendas. Se eu quiser melhorar o meu fluxo de compras, eu falo com os meus fornecedores. Se eu quiser diversificar, eu vou trabalhar com as minhas participações em outras empresas. Se a minha folha estiver muito alta, o RH que dê um jeito de acomodar esse indicador. Se o montante de juros que eu estiver pagando no ano for muito elevado, chamo os bancos para conversar. E agora, o que eu faço com esta linha? Impostos é algo que acontece na vida da empresa. Sim, efetivamente acontece. Mas ele não é um evento sobrenatural. Ele tem todo um histórico, ele tem toda uma motivação. Ele tem todo um caminho que precisa percorrer antes que efetivamente a empresa prepare o numerário e leve até um agente de arrecadação e faça a transferência de recurso do seu caixa para o caixa dos entes públicos arrecadantes. Então, isto aqui não é algo inatingível, não é algo inacessível. E é esta a tônica da nossa conversa de hoje. É saber que este elemento chamado impostos ou tributos também pode ser trabalhado, ele também pode ser gerenciado. Com base nisso, planejamento tributário hoje precisa ganhar um sinônimo: gestão tributária. Por muito tempo, o planejamento tributário era alguma coisa que a empresa fazia quando tinha uma determinada situação, fazia quando se deparava com um volume absurdamente grande de impostos para pagar no final do mês e se pegava, vamos dizer assim, de surpresa. Hoje em dia, isto não pode mais ser visto desta forma. O tributo, ele tem que ser acompanhado, a evolução do tributo tem que ser acompanhado tal qual a evolução de qualquer outro indicador econômico que a sociedade tenha. Ele tem que ser levado num controle tal qual fornecedores, tal qual clientes, tal qual banco. Até porque, a partir de 2006 especialmente, os órgãos públicos passaram a ver, os órgãos públicos assim entendidos, as receitas estadual, federal, passaram a ver o planejamento sob um novo enfoque. Foi trazido para o Brasil por um autor bastante conhecido, um professor bastante renomado, a teoria da interpretação econômica dos fatos. Então, como esta teoria de interpretação é interessante para a Receita, ela passou a adotar. Isso nos leva à seguinte situação: não basta que eu tenha um projeto legal. Eu hoje preciso ter um motivo para que este projeto seja implantado. Motivo o quê? Um motivo econômico. Alguns autores chamam de propósito negocial ou business purpose. É aquilo que me faz empreender aquela medida. Eu quero simplesmente economizar impostos. Este simplesmente economizar impostos é que hoje em dia está sendo reiteradamente contestado pelas receitas
e os contribuintes têm perdido as suas contendas quando fica evidente que não existiu outro propósito que não a simples economia de impostos. Mas aí a gente pode pensar, peraí, se eu estou fazendo alguma coisa legal, não estou ofendendo a lei, não estou ofendendo aos princípios contábeis, não estou ofendendo as normas da CVM, por que a Receita resolve dizer que eu não posso tomar essa medida? Bom, até 2006, novamente, toda vez que ela tentava dizer isso, ela perdia. Porém, alguns eventos que aconteceram a partir desse momento, que muito dessa culpa é dos próprios contribuintes, tá? Fez com que as situações começassem a ficar de uma maneira bastante, ou melhor, demasiadamente ofensiva à ordem pública. Nós temos casos tipo movimento Casa Separa. Quem já ouviu falar ou quem não ouviu falar? Eram empresas constituídas na parte da manhã e dissolvidas na parte da tarde, dentro do mesmo dia, com o objetivo único e exclusivo de se economizar impostos. Eu tinha, por exemplo, de minha propriedade um imóvel e tinha uma pessoa interessada na aquisição desse imóvel. Pois bem, eu pegava esse imóvel, aportava numa pessoa jurídica, vinha essa outra pessoa, aportava o valor do imóvel na conta de capital e o valor da diferença entre o contábil de mercado desse imóvel numa conta chamada de ágio, reserva de capital. Na parte da tarde, essa pessoa que tinha interesse no imóvel saía da sociedade, desmanchava a sociedade, liquidava, ela levava o imóvel e eu ficava com o dinheiro da conta de capital mais a conta de reserva. Resultado, zero de pagamento de imposto, porque essa operação ela é permitida legalmente pela legislação. Sim, mas e daí? E daí que isto passou a ser feito com abuso. E essa série, esses reiterados abusos fizeram com que tanto a Receita quanto o Judiciário começasse a ver esse tipo de operação de uma forma não agradável, de uma forma ofensiva. Ofensiva o quê? Ao direito coletivo. Então eu estou, no meu direito individual, abusando em detrimento do direito da coletividade, que é o quê? A necessidade que o erário tem de receber recurso para fazer os seus pagamentos e cumprir com suas obrigações. Então, por esse motivo, hoje, esta palavra, propósito negocial, motivação econômica, é a pedra filosofal do planejamento tributário. A segurança dos planejamentos hoje estão nestes termos, motivação econômica ou propósito negocial. Todavia, que venha a ser propósito negocial, que venha a ser motivação econômica. Nós temos alguns exemplos. Proteção patrimonial. Se eu tenho uma sociedade que tem um volume grande de patrimônio, não envolvido diretamente com a atividade operacional, nada mais coerente até do que eu tirar esse patrimônio do risco da sociedade. Exemplificando. Eu tenho uma fábrica de plástico. E nesta fábrica de plástico, eu, ao longo do tempo, fui amealhando recursos e comprei imóveis, comprei terrenos, comprei, enfim, bens. Esses bens não estão vinculados à atividade de produzir plástico. Então, mas como eles estão na mesma sociedade, qualquer coisa que aconteça na minha fábrica de plástico pode atingir esses outros bens que não estão vinculados diretamente à atividade produtiva. Por este motivo, é permitido, e assim vem entendendo os aplicadores, que eu posso pegar esses imóveis e levar para uma outra empresa, uma outra sociedade, e deixá-lo fora do risco do negócio. Então, eu estou fazendo uma operação de proteção patrimonial lícita, legal, permitida. Isto é um exemplo de propósito negocial. Outro,
Otimização de produção. A minha capacidade da minha fábrica de plástico é de 100 toneladas por mês. Mas eu fechei um bom negócio que vai exigir uma produção de 200 toneladas por mês. É o dobro da minha capacidade. O que eu posso fazer? Bom, eu posso me associar ou eu posso fazer alguma operação mercantil ou industrial com outra fábrica de plástico para produzir o montante que falta para a minha demanda, ou seja, as outras 100 toneladas. Deste arranjo pode resultar economia fiscal? Pode até resultar economia fiscal. Porém, eu tenho um propósito negocial para fazer essa associação, esse empreendimento. Melhoria do fluxo de caixa. Muitas vezes eu preciso, para determinadas demandas, encurtar o meu ciclo financeiro. Uma vez comprovado que esta minha necessidade de ajuste de fluxo de caixa é necessária à manutenção da minha atividade produtiva, eu posso fazer algumas operações, especialmente financeiras, até com empresas ligadas do mesmo grupo, se houver, tá? Que vão permitir que eu faça que eu ganhe esse caixa que está faltando para mim inicialmente. Outra, segmentação de atividades, gestão e resultados. A minha fábrica de plásticos resolveu também investir na produção de sorvete. Aí depois eu resolvi investir numa fábrica têxtil. Num quarto momento, com esses recursos, eu comprei uma fazenda. Enfim, são todos segmentos ou atividades econômicas que estão sob o mesmo guarda-chuva, mas são atividades distintas. A forma de você cuidar ou a forma de você gerenciar uma fábrica de plástico é diferente da forma de você gerenciar uma fazenda, uma indústria têxtil ou uma empresa de sorvetes. Neste momento, é absolutamente legal e tranquilo que você segmente essas suas operações. E nesta segmentação, você pode aferir vantagem tributária sim. Por exemplo, a minha fábrica de plástico trabalha com uma margem de lucro muito pequena. Porém, a fábrica de sorvetes trabalha com uma margem de lucro muito grande. Então, a hora que a indústria de sorvete vai trabalhar de forma autônoma, ela tem direito a optar por um regime tributário mais econômico. Por exemplo, um lucro presumido. Certo? Esta opção que ela faz, ou esta operação de reestruturação societária, em momento algum ofende aos princípios hoje vigentes. Por quê? Porque ele tem uma fundamentação econômica. Eu não tinha razão, ou eu não tinha grandes motivos para segurar debaixo de um mesmo guarda-sol atividades tão diferentes. Idem para a operação rural, que tem toda uma legislação e um tratamento próprio. Eu vou investir em um novo segmento de mercado ou eu vou investir em um novo mercado territorial? É sabido que atividade por atividade tem particularidades, mercado para mercado tem particularidades. Então, toda vez que eu faço movimentos que tenham por objetivo o ingresso em novo segmento ou novo mercado, também eu tenho propósito negocial para estruturar o meu negócio e baixar o meu custo de tributação. Tá? Isso é só alguns exemplos, como a gente colocou. Não é uma lista exaustiva. Na verdade, isso não existe uma lista exaustiva. O que existe efetivamente são conceitos. E o conceito que nós estamos procurando demonstrar aqui determina que, para cada operação que você faça que resulte em economia de impostos, se você quiser segurança, tenha por pano de fundo um efetivo propósito negocial. Importante, eu não estou falando em falsear nenhum tipo de informação. Eu estou fazendo uma operação com a minha fábrica de plástico, onde eu estou tirando a minha fábrica de sorvetes de dentro dela. Isto tem que acontecer, isto tem que ter começo, meio e fim. A vida autônoma das duas sociedades, cumprindo com suas obrigações, é o que vai dar a chave para que esse mecanismo todo
possa ser girado, trancado, sem maiores riscos. Então, esta nova interpretação nos determina que nós precisamos efetivamente ter em mente que planejamento seguro se faz por processo e não mais por evento. Antigamente, como eu bem comentei, bastava ser legal. E você fazia um determinado evento e este evento trazia o resultado tributário e pronto. Hoje não mais. Hoje você precisa pensar num processo. Como isto começa, por que isto vai acontecer e como isto termina. No mais, planejamento de prateleira tendem a falhar, pois não contemplam as peculiaridades das empresas, mercado, sócios, etc. Há um tempo atrás a gente abria os jornais e via, de tempos em tempos, operações de planejamento colocadas, estampadas como operações certas, prontas e acabadas. Vou citar alguns exemplos. Esse Casa e Separa, que eu comentei há pouco tempo, veiculou nos jornais de alguns anos atrás. Uma outra operação muito comum que também circulou nos jornais foi uma operação com ágio entre sociedades ligadas e controladas. Enfim, planejamentos chamados de prateleira, ou caixinha de bolo, aquele que você lê o manual de instruções e acaba misturando água ao leite e leva para o forno. Hoje em dia, esses planejamentos, por não atenderem às peculiaridades de cada situação em que eles são inseridos, eles tendem a dar problemas. Problemas aonde? Problemas de sustentabilidade. O fisco normalmente encontra alguma forma de desmontar esses planejamentos porque eles não observaram algum detalhe. Neste sentido, podemos também afirmar que segurança em planejamento tributário é feito sob medida. Quem já teve a oportunidade de usar uma roupa sob medida sabe a diferença que tem daquela comprada em loja. Quando é feita pelo alfaiate ou pelo ateliê, o caimento é perfeito. E este caimento perfeito, hoje, é questão importantíssima quando a gente fala de planejamento tributário, essa zona cinzenta até que se instaurou para fins de interpretação. Planejamento tributário, então, é ilegal? Não. Planejamento tributário é legal. Tanto é legal que ele é um direito do contribuinte e um dever do gestor. A Lei 6.404, que é a lei que cuida das sociedades por ações, ele diz que o gestor da companhia deve administrar os negócios da sociedade da mesma forma como ele administra os seus próprios interesses. Tá certo, tem alguns gestores, algumas pessoas que até os seus próprios interesses não são tão bem gerenciados, mas teoricamente ele deveria empreender na gestão da sociedade os melhores esforços para conseguir extrair desta sociedade o melhor resultado. E melhor resultado implica necessariamente você ter um bom controle de incidência tributária. Direito fundamental de fazer somente aquilo que a lei exigir. A nossa Constituição, seu artigo 5º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Situação é a seguinte: eu posso fazer uma operação ABC? Posso. A lei me autoriza a fazer? Sim. Então, eu estou resguardado pela própria Constituição. Ou, a lei me impede de fazer uma operação ABC? Não. Se a lei não me impede de fazer, é porque eu tenho autorização implícita para realizar esse ato. Agora, também é princípio da Constituição que a livre iniciativa e o livre mercado imperam no nosso país. É a regra de mercado, aqui que difere de alguns países com modelos de distribuição igualitária de
de produção, os países socialistas, basicamente, tá? Nesse artigo 170 da nossa Constituição diz que nós somos o quê? Nós somos capitalistas. Por quê? A iniciativa privada é a regra ou é a matriz da nossa economia. Por isso, mais uma vez, você tem liberdade de organizar os seus negócios para que eles te entreguem o melhor resultado possível, inclusive do ponto de vista tributário. Isso aqui pode ser sustentado perante qualquer questionamento? Sim. É exatamente isto que nos permite fazer planejamento tributário. Não é outra coisa, não é uma moda, não é um modelo, não. É a legislação que está ancorando essa operação. E a legislação é exatamente essa que a gente colocou aqui. Todo tributo, ele nasce, ele tem uma origem, como eu comentei inicialmente, em alguns eventos. Ele não é um acontecimento sobrenatural que de uma hora para outra ele aparece. Ele vai acontecendo, existe uma sucessão de fatores que levam a você ter que pagar impostos. Por isso, importantíssimo, planejar é conhecer o tributo e suas características. O gestor da empresa, quando ele faz o seu planejamento estratégico, que ele faz, por exemplo, uma análise de mercado, ele conhece o mercado e ele determina aonde ele quer inserir a empresa dele nesse mercado. Ele conhece os seus concorrentes, conhece seus pontos fortes e fracos. Porém, tributo é algo que ainda não faz parte das nossas rodas de conversa. Então, para conseguir planejar esses tributos, é importantíssimo conhecer. E conhecer o quê? Conhecer toda a estrutura de um tributo, que não existe sem a presença de 5 fatores. O que eu quero dizer, ou o que eu estou dizendo nesse momento? A partir do momento que faltar um destes fatores, eu não tenho o nascimento da obrigação do pagamento do tributo. E é aqui que o gestor tributário precisa efetivamente conhecer. Primeiro, existe um elemento chamado pessoal, um contribuinte, devedor e um agente arrecadador ou sujeito ativo. Alguém que cobra e alguém que paga. Segundo, ele tem que acontecer em um determinado momento. Exemplo, imposto de renda à pessoa física. A regra é que ele aconteça uma vez ao ano. Tem aqueles recolhimentos carnê-leão, etc. Mas a regra é que ele aconteça uma vez ao ano. O ICMS, uma vez por mês. O IPI. O IPI já foi, há um tempo atrás, descendial. Tá? Hoje ele está mais razoável. A PIS/COFINS, uma vez por mês. Enfim, imposto de renda lucro presumido, a cada 3 meses. Este é o aspecto temporal. Quando ele acontece? Outro, territorial, aonde ele acontece? O Estado de São Paulo pode cobrar ICMS sobre uma operação mercantil realizada por um contribuinte do Amazonas? Não, está fora da territorialidade dele. Esse espaço territorial é muito importante toda vez que a gente for pensar em gestão de tributos, se nós começarmos a analisar benefícios fiscais. Zona Franca de Manaus, tem benefício fiscal? Tem, mas tem uma área territorial delimitada para que esse benefício aconteça. Então, quem conseguir desenvolver a sua atividade dentro desse espaço territorial, tem vantagem competitiva. Isto é importantíssimo. Outro, aspecto material. Esse é os autores de direito dizem elemento nuclear, o verbo. Que basicamente é o seguinte, ICMS incide sobre o quê? Circulação de mercadorias, transporte, serviço de comunicação. Imposto de renda incide sobre o quê? Auferir renda ou proventos. É este elemento, qual é a ação que eu
pratico que gera um imposto. Imposto de doação ou causa mortes. Incide quando? Toda vez que eu faço uma doação. Ora, e é muito importante, alguns atos que eram feitos e alguns planejamentos que foram desconfigurados nos últimos tempos faziam o quê? Exatamente simulavam isto aqui, ó. Vamos, um exemplo clássico. Eu pretendo vender a minha casa para você. Só que se eu vender a minha casa para você, eu vou ter que pagar, entre outras coisas, o imposto municipal, o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imobiliários. Tenho que pagar o ganho de capital, a diferença entre o valor da minha declaração e o valor da operação que a gente vai fazer. Enfim. O que eu fazia? Eu vou doar a minha casa para você. E depois o recebimento a gente faz de outra forma. Esfriava o caixa. Do ponto de vista legal, a operação de transferência do imóvel estava correto, porque você ia no cartório, fazia uma escritura pública de doação, você pode fazer a doação, o imóvel está liberado para tanto, tudo bem. O doador aceita o imóvel, a forma do negócio, teoricamente, está ok. Mas a minha vontade real é de doar essa casa? Não. A minha vontade real é de vender essa casa. Então, eu estou distorcendo aquilo que eu realmente pretendo fazer, optando por um meio mais econômico, porém esse meio mais econômico não é legal. Por quê? Porque desvirtuou a vontade do agente. Então, esse aspecto material, toda vez que a gente fala em cuidar de tributos, tem que ser visto com bastante cuidado. Aqui, normalmente, é que tem acontecido as glosas. Por último, o quantitativo. Base de cálculo e alíquota. Todo imposto tem, necessariamente, uma base de cálculo e uma alíquota que incide sobre ele. Tá? O que a gente pode ver? Por exemplo, quando eu vendo o meu plástico, da minha indústria de plástico, dentro do estado de São Paulo, ICMS 18%. Se eu vendo para o Paraná, o ICMS é 12%. Tá? Então, o que aconteceu? A minha base de cálculo é exatamente a mesma, o valor de circulação da mercadoria, porém, a alíquota é diferente. Por quê? Porque é uma operação diferente. Ao invés de uma venda interna, é uma venda interestadual. Então, todo tributo nasce desses 5 elementos. Não existe tributo sem que esses 5 ocorram cumulativamente. Se tirar qualquer um deles, não tem o imposto. Não tem o tributo. Ok? Bom, e aí, quais os grandes objetivos disso tudo que a gente está conversando? Planejamento tributário, gestão tributária. Para que serve isso? Primeiro, serve para reduzir a incidência do tributo. Por exemplo, eu tenho uma atividade no meu grupo de plástico, que é a produção de plástico e a produção de sorvete. A minha atividade de produção de plástico tem um custo elevadíssimo. Qual é a melhor forma de tributação para ela? Lucro real. Eu tenho custos consideráveis na aquisição de matérias-primas, eu tenho uma operação muito mais pesada. Então, eu posso escolher o regime que vai ser menos oneroso para o meu cofre. Nesse caso, o lucro real. Atividade de sorvete. Atividade de sorvete, atividade com alta lucratividade, teoricamente. Então, eu posso escolher para esta atividade um lucro presumido. Por exemplo, vou ganhar o quê? Vou ganhar essa diferença. E é bastante considerável. Segundo, evitar a incidência do tributo. Exemplo. Distribuição de lucro versus prolabore. Quando uma empresa paga prolabore para os seus sócios, acionistas, diretores, ela vai ter uma retenção de 20% de INSS e vai botar esse prolabore ainda na tabela progressiva, podendo chegar a 27,5% de imposto de renda.
20% mais 27,5% são 47,5%. Custo elevadíssimo. Em compensação, se fizer distribuição de lucros, tá? Não tem tributação alguma, porque o lucro já é considerado tributado na pessoa jurídica. A pessoa física recebe sem a necessidade de pagamento de qualquer imposto. É rendimento isento e não tributado. Tá? Entre as duas práticas, qual a mais econômica? Distribuição de lucro. Tá? Eu estou evitando o pagamento do imposto de renda da pessoa física e eu estou evitando a incidência do INSS. Terceiro, adiar o momento do pagamento do tributo. Se eu adio o momento do pagamento do tributo, eu ganho fluxo de caixa. Concordam comigo? Ok. Exemplo disso. Empresa de lucro presumido pode adotar para fins fiscais regime de caixa. O que significa isso? Empresa do lucro presumido pode pagar seus impostos somente após ter recebido dos seus clientes. Isto faz duas coisas. Primeiro, permite que você faça uma equação melhor entre recebimentos e pagamentos, porque eu não estou pagando imposto sem ter recebido dos meus clientes. E segundo, permite que eu não pague imposto sobre inadimplência, o que também é bastante interessante. Tá? Essa aplicação aqui tem previsão expressa para os tributos federais, norma própria da Receita Federal, tá? E pode ser aplicada de uma forma absolutamente tranquila, porque inclusive um manual de instruções de como isso deve funcionar está disponível no site da Receita Federal. 4. Isso aqui não é muito falado, mas é importantíssimo. Planejamento tributário é regularizar obrigações e compromissos fiscais. Exemplo, muita empresa que faz prestação de serviço tem impostos retidos pelo pagador. 6,15% para começo de conversa. Imposto de renda de 1,5%, contribuição social de 1% e 3,65% de PIS e COFINS. Muitas empresas esquecem, no momento da apuração dos seus tributos, verificar se esses retidos estão sendo abatidos da sua tributação própria. O efeito disso é extremamente relevante. No escritório, nós temos casos de clientes que tinham grandes volumes que estavam depositados nos seus livros. Tá? É algo recorrente. Observem isso, vejam se as suas empresas não têm. Mas, a partir do momento que eu tenho a operação regular, eu estou afastando a possibilidade de uma autuação fiscal. Se eu não tenho autuação, eu não tenho custo de multa, eu não tenho custo de advogados, eu não tenho esses custos que fazem com que eu perca competitividade ou baixe a minha margem de lucros. Por isso, regularidade fiscal também é planejamento tributário. Planejar, o verbo planejar, ele só permite ações futuras. Ninguém planeja o que já aconteceu, óbvio. Toda vez que a gente mexe em fato já ocorrido, a gente entra num campo de ilicitude clara. Nós vamos sonegar, nós vamos, de alguma forma, mexer no imposto que já aconteceu. Então, não se faz planejamento tributário para trás, somente para frente. E isso, nós precisamos saber que, tudo que a gente fizer tem que ser feito antes do nascimento daquela obrigação de pagar imposto. Qual é a base de cálculo do meu ICMS? São as operações mercantis que eu fiz ao longo do mês. Ok? Dia 1º ao dia 30. Se eu for planejar ICMS, eu não posso planejar ICMS no dia 10 do mês seguinte. Eu tenho que planejar ICMS para o mês que ainda virá. Todos os atos têm que ser obrigatoriamente anteriores ao nascimento da minha obrigação.
Que mais? Eu não posso fazer nada, nenhuma ação que seja proibido por lei. Vou para o campo da ilicitude. Tudo que eu fizer tem que estar expressamente autorizado ou não pode estar expressamente vedado. Tem que ser lícito. Além disso, ela tem que decorrer de formas usuais no meio negocial e utilizar dessas formas efetivamente. Exemplo, eu vou adotar o regime de caixa para minha empresa do lucro presumido. Pode? Pode. O que eu tenho que fazer para isso? A Receita diz como que eu devo contabilizar, a Receita diz como que eu devo recolher esses impostos, o que acontece se eu mudar de regime, tiver imposto diferido e etc, etc, etc. Isto aqui tem que ser observado, isto aqui tem que ser rigorosamente cumprido. Isto dá segurança. Além disso, todos os atos precisam encontrar a respectiva formalização. Eu vou fazer uma operação de compra e venda de um imóvel. Tá? Vou comprar um imóvel. Quem compra imóvel e não faz escritura, ou quem compra imóvel e não registra a escritura do seu imóvel no registro imobiliário, seria um ato, no mínimo, desleixado. Toda vez que a gente fala de obrigação que tem um requisito formal, nós temos que cumprir com isso também. Então, os nossos livros contábeis, livros fiscais e atos societários precisam respaldar exatamente aquilo que a gente está fazendo. Eu vou distribuir lucro. Então, o que eu vou fazer para distribuir lucro? Eu vou fazer uma reunião com os meus cotistas ou uma assembleia com os meus acionistas, vou deliberar que eu estou distribuindo lucros, tanto para Pedro, tanto para João, tanto para Paulo. Isso é uma formalização. É necessário? Sim. É importante? É vital. Para que não aconteça o quê? Para que não se possa dizer que você está simulando ou agindo de forma abusiva, extrapolando o seu direito. Mas o que seria simular? Simular é quando você pratica determinado ato sem ser aquele ato que efetivamente você tinha a intenção de praticar. Exemplo que eu usei antes. Eu vou fazer uma doação de um imóvel porque é mais barato fazer uma operação de compra e venda. Qual é a minha vontade? Compra e venda. Qual foi o ato que eu usei? Doação. Então eu simulei uma vontade. Tá? Ou abuso de direito. O que é abuso de direito? É aquele momento em que eu vou além da minha... dentro do que diz a lei, mas eu extrapolo no meu direito pessoal, em detrimento do interesse coletivo. Um exemplo disso, nós discutimos há pouco tempo lá no escritório. Uma empresa, grupo grande, resolve para uma determinada operação montar uma segunda empresa e utilizar um regime de tributação diferenciado. Poderia fazer isso? Poderia. Alguma coisa proíbe? Não. Mas se eu já sei que aquela empresa filhote tem um faturamento estimado, por exemplo, de 100 milhões, eu sei que 100 milhões não é para a empresa do lucro presumido, 100 milhões é para a empresa do lucro real. A partir do momento que eu crio esse filhote no lucro presumido, que me é permitido, eu vou estar abusando do meu direito. Eu vou estar dando margem para que amanhã depois alguém passe e me autue. E esta autuação, hoje em dia, é muito difícil dela ser retirada. Por quê? Estamos tratando de conceitos, estamos tratando de subjetividade. E a interpretação hoje é: se pode ser favorável à arrecadação, é. Se não há forma de ser favorável à arrecadação, então é favorável ao contribuinte. Isto aqui é o que está sendo hoje dito, é o que está sendo invocado para que tudo aquilo que a gente fazia, que era certo, que era legal, não seja mais. Ou melhor, seja colocado em dúvida. Com a Lei Complementar 104, foi inserido um dispositivo no Código Tributário, ainda pendente de regulamentação, isso é importante que seja dito, que permite ao fisco desconsiderar atos, mesmo que
legalmente formalizados, porém que contêm um vício de vontade. Vou voltar ao exemplo da compra e venda simulada. O fisco pode dizer o seguinte: o que você quis fazer naquela operação do seu imóvel era vender o seu imóvel. Você nunca quis doar esse seu imóvel. Por isso, desconsidero a doação e considero compra e venda. Logo, vou tributar como compra e venda. Abater impostos se houveram na operação simulada, mas você vai pagar aqueles da sua efetiva vontade. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso aqui é um recorte de uma decisão do antigo Conselho de Contribuintes, que hoje se chama CARF, tá? E diz que, desconsideração de ato jurídico, devidamente demonstrado nos autos que os atos negociais praticados deram-se em direção contrária à norma legal, com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador dessa obrigação tributária, cabível a desconsideração do suposto negócio jurídico realizado e a exigência do tributo incidente sobre a real operação. Tá? Isso aqui é a decisão administrativa final. Se daqui o contribuinte foi para o judiciário, eu não tenho essa informação. Porém, para fins da administração pública, este negócio aqui foi considerado ilícito, a autuação que foi feita foi mantida e o contribuinte está com uma conta na mão. Exemplos de planejamento tributário. O que eu quero deixar claro nesse momento é o seguinte. Falei no início que planejamento tributário de prateleira tende a não funcionar. Por isso, tudo que eu estou falando, que nós vamos abordar agora como planejamento tributário, são questões eminentemente extraídas da própria lei, aplicação da própria lei, e visto num campo ideal. A aplicação real destes exemplos nas empresas tendem ou necessitam passar por um filtro ou por uma questão de aderência. Tá? Então, não dá simplesmente pegar e fazer, tem que ver se serve. Ok? Mas vamos lá. Escolha o regime tributário mais adequado. Com o primeiro recolhimento de imposto de renda do ano, eu escolho a forma de pagar imposto. Então, se eu tiver no meu planejamento estratégico uma visão de como eu pretendo que o meu negócio aconteça no ano seguinte, eu já faço no primeiro recolhimento, em fevereiro, no caso do lucro real, e em abril, no caso do lucro presumido, o recolhimento do tributo já naquele regime que eu quero que seja para o ano todo. Isso é importante. Até um tempo atrás, você podia mudar o regime, até um tempo atrás, que eu digo até 95, você podia mudar o regime dentro do ano. Estava lucro presumido, agora passei a ser real, voltei para... Tá? A partir de 96, a escolha que é feita em janeiro tem que ser mantida para o ano inteiro. Então, escolher errado o primeiro recolhimento pode ter um custo muito alto. Importante, antes de optar, de fazer a guiazinha e recolher, vamos ver se aquilo que está sendo feito realmente é a melhor forma. E isso eu quero dizer, inclusive, para empresas do Simples. A tributação do Simples é muito boa, sim, ela é fantástica. Uma vez que você preenche alguns requisitos. Tá? Empresa que tem um volume muito grande de funcionários, o Simples é ótimo, porque o recolhimento previdenciário dela é muito pequeno. Agora, empresas que têm um número pequeno de funcionários e um faturamento alto, normalmente o lucro presumido é mais interessante, porque aí eu vou recolher o previdenciário exclusivamente sobre aquele montante pequeno, e a tributação do lucro presumido, no caso de uma indústria, é menor do que a tributação do Simples. Então, importantíssimo escolher o regime tributário mais adequado todo início de ano. Mas, Luiz Fernando, eu sou uma empresa que faturo 100 milhões por ano. Muito bem, o seu regime já está escolhido pelo governo. Tá? Você vai ser lucro real, porque você está com faturamento superior a 48. Se você tiver de 48 para baixo, você tem a opção de escolha entre real e presumido. E se você tiver abaixo de 2.400, ainda tem a opção da escolha do Simples. Empresas do lucro real podem pagar juros sobre capital próprio. O que é juro capital próprio? É uma remuneração que você paga ao acionista pelo dinheiro que ele está investindo na sociedade. Tá? É interessante isso? Sim, isso é interessante. Por quê? Para quem paga, o lucro real é uma despesa. 34% de abatimento do imposto. Para quem recebe, pessoa física, tem retenção exclusiva na fonte de 15%.
Então a conta é a seguinte, 34 de despesa de um lado, 15 de pagamento do outro, saldo 19. Logo, é importante, é interessante e é viável. Se quem recebe esse juro capital próprio for pessoa jurídica, em regra não vale a pena. Tá? Caso específico precisa ser analisado. Venda de imobilizado pela pessoa física ao invés da pessoa jurídica. Pessoas físicas pagam ganho de capital de 15%. Pessoa jurídica paga ganho de capital na base do imposto de renda, ou seja, 34%. O que é mais econômico? Eu pagar 15% ou 34%? Logo, uma operação de venda de imobilizado pode ser avaliada de se realizar pela física ao invés de fazê-la pela jurídica. Empresa de gestão de ativos. Logo no começo, eu comentei da minha fábrica de plástico que tinha outros bens não afetos diretamente à operação. Porém, eu posso ter alguns bens afetos também à produção. Exemplo, eu tenho um galpão industrial onde a minha empresa está situada. Esse galpão industrial, eu não tenho nenhum ônus sobre ele. É um patrimônio importante, é um patrimônio relevante para mim como pessoa. Eu posso, e a legislação me permite, e por enquanto a interpretação da Receita também permite, que eu pegue esse imóvel, coloque numa empresa de gestão de ativos próprios e loque esse imóvel para minha empresa. O que eu vou ganhar com isso? Na minha empresa de gestão de ativos, sobre a receita dela, sendo lucro presumido, ela vai recolher em torno de 15%, 14,53% de imposto. Quem vai pagar esse aluguel tem direito a uma despesa de 34%. Então, novamente, 15 para 34, eu tenho um ganho ali de 19. Porém, quem paga tem que ser lucro real, quem recebe tem que ser lucro presumido. Serve isso? Serve. Em regra serve, porém, ajustando as particularidades de cada empresa. Consignação mercantil industrial. Isto aqui é um negócio interessantíssimo. Eu até hoje vi muito pouca gente praticando. Tá? Eu tenho um grande cliente, um cliente já de longa data, consome muito da minha produção. Toda vez que eu faço uma venda, eu estou gerando obrigação de pagar imposto de renda e IPI, por exemplo. A legislação me permite, tem previsão expressa para que eu possa fazer um negócio chamado consignação mercantil ou consignação industrial. O que é isso? Eu pego um determinado volume que eu acordo com o meu cliente, que será a demanda dele por um período, remeto para ele em consignação. Então vamos dizer assim, ele vai consumir durante o mês 1000 unidades de um determinado produto que eu produzo. Eu pego 1000 unidades, faço uma remessa em consignação. Estabeleço em contrato que no dia 5 de cada mês eu vou apurar aquilo que foi vendido na consignação e vou faturar. Ok? Então, ao invés de eu fazer faturamentos ao longo do mês inteiro, eu vou fazer um faturamento mensal. O que essa estrutura me permite? Primeiro, um gerenciamento de operação. Segundo, ela vai permitir, em muitos casos, que eu postergue um mês o recolhimento do meu imposto. Porque se eu for recolhendo dentro do mês, no mês seguinte eu já tenho que pagar, correto? Vamos pegar o exemplo de PIS e COFINS. Faturei dentro do mês de abril, maio, estou pagando imposto. Agora, se a minha apuração do que foi vendido em abril eu fizer no dia 5 de maio, e o meu faturamento for no dia 5 de maio, quando que eu vou pagar esse imposto? Em junho. Isso é permitido? Sim, isso é permitido. Isso é normal? Sim, isso é normal. Exemplo clássico. Pelo menos até pouco tempo atrás, tá? As montadoras de veículos tinham estoques de alguns fornecedores estratégicos, por exemplo, pneus, que estavam em consignação. Porque nem a fábrica de pneus, nem a montadora conseguia, ao longo da sua operação, mobilizar de forma diferente. Então, por exemplo, não sei se a operação ainda é feita hoje, mas
Pirelli pegava um lote de pneus e mandava para a Volkswagen. A Volkswagen ia montando esses pneus em cima dos veículos que iam saindo, de tempos em tempos, a Pirelli ia lá e apurava. Peraí, eu mandei 1000 unidades, tem 100, vou faturar 900. Tá? Isso era uma operação relativamente comum. Tá? Porém, hoje em dia eu vejo muito pouca gente utilizando desse expediente. Não há nenhum motivo muito lógico para isso. Outro, depreciação acelerada contábil. Isso aqui funciona o seguinte, para a empresa de lucro real. Tá? A legislação diz que você tem um determinado ritmo para depreciação, 10% ao ano, exemplo. Só que a minha empresa trabalha 3 turnos. A legislação também diz o seguinte, se você trabalhar 3 turnos, 24 horas, a tua depreciação é o dobro. Então, ao invés de eu lançar 10% de despesa, eu vou lançar 20% de despesa. Se eu trabalhar 2 turnos, 1,5 vezes, tá? Isso é simplesmente processo de controle contábil, importante. No registro imobilizado tem que ficar identificado o bem que está trabalhando em mais de um turno, porque senão essa diferença, esse 10 para 20% de 1 para 2, tá? Pode ser de alguma forma questionado. Se eu tenho imobilizado, ficar registrado lá no registro dele, que esse bem, exemplo, serraria, serra, que recebe a madeira, serra o dia inteiro, 24 horas, você pode aumentar a velocidade dessa depreciação sem maiores problemas. Outra, contabilidade completa para a empresa do lucro presumido. Muita empresa do lucro presumido não faz contabilidade completa. Qual a vantagem de fazer? O lucro que pode ser distribuído pela empresa do lucro presumido é, 2 pontos, por livro caixa, o montante do lucro presumido menos os impostos. Se você fizer contabilidade completa, o lucro contábil, então a minha distribuição de lucro pode ser maior. Tá? Alguns exemplos de ajustes ao lucro real. Contratos com prazo superior a 12 meses. Contratos com prazo superior a 12 meses, eu não sou obrigado a reconhecer integralmente no momento do fechamento do contrato. Eu posso reconhecer a parte desse exercício nesse exercício e a parte do exercício posterior somente no exercício posterior. Tá? Mesmo que seja um único contrato. Exemplo, produção de embarcações, navio. O navio demora alguns anos para ficar pronto. Tá? Então você pode dividir isso conforme a realização do contrato. Ganho de capital na alienação de bens do ativo permanente com recebimento no ano calendário posterior à venda. Outro fator de diferimento do imposto, ou seja, postergação. Vendi um imóvel, vendi um terreno. Vou receber somente no ano que vem. Eu registro a venda como acontecida agora, mas o imposto eu posso pagar só no próximo exercício. Lucros e dividendos recebidos de outra sociedade. Eu sou uma empresa A e tenho uma empresa B. Sou dono de uma empresa B. O lucro que essa empresa B distribui para a empresa A não tem tributação na empresa A. Por quê? É aquela mesma regra que a gente usou para a pessoa física. Uma vez tributado o lucro, ele passa a ter sua distribuição totalmente isenta. Outro caso. Resultado positivo de equivalência patrimonial. Empresa A é dona da empresa B. A empresa B teve lucro. Se a empresa B teve lucro, a legislação manda. Não é que eu quero fazer ou não. Tá? Não é que eu queira fazer ou não. A legislação manda que eu reconheça esse ganho, esse lucro que a empresa teve na minha própria empresa controladora. Ah, mas espera aí, daí você vai estar aumentando o teu resultado? Sim. Mas esse resultado, neste caso, que é a equivalência patrimonial, não tem tributação. Nem se for distribuído, que daí é o exemplo de cima. Encargos financeiros auferidos após 2 meses do vencimento, relativos a créditos vencidos e não recebidos. Isso aqui é o seguinte. Toda vez que você faz uma venda a prazo, você tem os encargos financeiros. Então eu vendi para receber em 6 parcelas com juros de 1% ao mês. Tá?
Operação comercial normal. Vendi e não recebi. Após 2 meses de vencido e não pago, eu posso pegar esse montante relativo à minha pretensa receita financeira ou provável receita financeira não realizada e excluir da base de cálculo. Tá? Isso acontece muito aonde? Em empresas que tenham varejo, operações segmentadas, operações fracionadas. Tá? Vende normalmente com cheque, esse tipo de situação, comércio, varejo, pode ter esta situação aqui bastante pronunciada. Despesas com alimentação do trabalhador, um negócio chamado PAT. O que é o PAT? Se a sua empresa fornece alimentação para os funcionários que nela trabalham, a legislação diz que você está colaborando com os fins sociais do Estado. Por você estar colaborando com os fins sociais do Estado, você pode utilizar e descontar, não da base, mas do teu imposto devido até 4%. Por conta disso aqui, PAT. Tá? Imagine o seguinte, uma empresa que tem 1 milhão de imposto para pagar, 4% são 40 mil. Tá? Parcelas decorrentes do RTT. RTT é um negócio, uma sopa de letrinha que chegou agora em 2008. Chegou em 2008 e disse o seguinte, a legislação brasileira, contábil, societária, estava muito diferente da legislação do resto do mundo. Vamos tentar organizar esse negócio, o Brasil está recebendo cada vez mais investimentos externos, o investidor tem que cada vez mais entender o que significam essas demonstrações, então vamos caminhar no sentido de uniformização? Vamos. Para fazer isso, existem algumas normas que precisavam ser modificadas, especialmente normas contábeis e societárias. Todavia, como isso vai mexer com balanço, vai mexer com capital de empresa, vai mexer com critério de avaliação de ativo, vai mexer com isso, com aquilo, eu posso ter um resultado disso aqui, positivo ou negativo, que não é decorrente da atividade, mas é decorrente de uma adequação das normas. Correto? Correto. Aí a Receita diz o seguinte, bom, para que isso não tenha efeito tributário, eu estabeleço um negócio chamado RTT, Regime Tributário de Transição. Todos esses ajustes são lançados numa conta única e essa conta única não entra quando você faz cálculos de pagamento de tributos. As empresas de TI, podem abater do lucro líquido os custos e despesas com capacitação de desenvolvedor de software. Tá? Não é folha de salário, é custo de capacitação. Você deduz, na verdade, 2 vezes. Uma você deduz na folha, outra você deduz do próprio imposto, tá? Do lucro líquido. Outro, incentivos fiscais setoriais, redução de INSS para TI, exportador, indústria de alimentos, etc. É importante saber se na sua empresa, a sua atividade tem algum benefício fiscal. Mas se esse benefício fiscal está sendo usado, se não está sendo usado, por que não está sendo utilizado? Por fim, importantíssimo, acompanhar as jurisprudências para ajustes. Voltando. Há um tempo atrás a gente fazia operações A, B e C que eram permitidos. Hoje em dia a interpretação da Receita diz, não faça porque isso não é mais permitido. Se eu não acompanhar essa mudança, eu corro o risco ou de perder uma oportunidade de fazer algo que poderia estar fazendo, ou fazer algo que eu podia no passado e hoje não posso mais. Então, saber como esse universo do imposto está se mexendo na aplicação dele no dia a dia é muito importante. E aí vale uma frase, para os advogados vão reconhecer, a Ives Gandra uma vez falou que o que é a legislação? É aquilo que o Supremo diz que é. Então, o que é o planejamento tributário? O que é a eficiência ou a eficácia do planejamento tributário? É aquilo que você possa efetivamente sustentar. E sustenta como? Conhecendo como ele está sendo visto. Por isso, alguns questionamentos para a gente só encerrar essa nossa conversa. Qual o foco da administração da minha empresa? Eu estou colocando na lista dos itens gerenciáveis aquela figura chamada tributos? Ou essa eu estou passando por cima, estou cuidando de fornecedor, estou cuidando de folha de pagamento, banco, etc. E impostos está acontecendo na minha empresa?
Quais são os responsáveis pela contabilidade e a área fiscal? Esses setores estão recebendo o tratamento adequado? Nós temos 1/3 da economia produzida, ou 1/3 do PIB brasileiro envolvido aqui, nesse setor. Mais, minha empresa tem regularidade fiscal? O que é regularidade fiscal? Ela está em dia com as suas obrigações e ela está efetivamente aproveitando aquilo que lhe é permitido pela legislação, apropriando retenções na fonte, usando benefícios fiscais, as despesas corretamente. Ou seja, estou regular do ponto de vista fiscal? Foram aproveitados todos os créditos tributários retidos pelas fontes pagadoras? Isso está fazendo parte da minha apuração? Quais são os meus objetivos de expansão? Quando que eu penso em expandir o negócio? Como que eu vou fazer essa expansão? Da onde que eu vou tirar o recurso? Vou expandir com capital próprio, recurso terceiro, levantar, vou procurar maximizar resultado? Enfim, quais os objetivos de expansão? Eu estou contemplando a área tributária nesses meus objetivos? Isso são elementos extremamente importantes, porque vai dar a vivência do dia a dia. Tá? Bom, pessoal, basicamente era isso nessa primeira fase. Espero que eu tenha colaborado com as dúvidas de vocês, muito mais do que com as certezas, porque as dúvidas aqui vão permitir que efetivamente se pense e se ache uma resposta. E fico à disposição para as dúvidas, para os questionamentos, e vamos tentar, de alguma forma, esclarecer algum ponto a mais ou aprofundar algum item que tenha ficado... Primeiro de tudo, obrigado, Luiz Fernando. Queria pedir uma salva de palmas para ele. Tem duas coisas que... Deixa eu ir para lá de cá, senão eu vou fazer microfonia. Tem duas coisas que normalmente acontecem no evento da Endeavor. Ele enche, hoje tem muita gente, o tema foi bacana, parabéns pela apresentação. Mas só que eu nunca vi tanta gente com faniquito para tirar dúvida logo depois que acabou a palestra. Tem umas 8 mãos levantadas. Então, a primeira que eu vi foi aqui, e depois tem mais alguém com microfone em algum lugar já. Aqui. Então, aqui, depois aqui. Pode ser? Oi, Luiz, muito obrigada. Está funcionando. Meu nome é Miriam. Oi, Miriam. Sobre a contabilidade completa que você mencionou para a empresa do lucro presumido, certo. Entre tantos outros interessantes, eu achei esse bastante, mas assim, para mim não ficou muito claro. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais. Pois não. Empresa do lucro presumido, para fins fiscais, repito, para fins fiscais, ela pode optar por fazer contabilidade ou fazer livro-caixa. Tá? Se ela mantiver o seu livro-caixa devidamente escriturado e ela passar por um processo de fiscalização, por exemplo, ela apresenta o livro-caixa e ela cumpriu com a obrigação fiscal dela. Porém, se você fizer livro-caixa, o que você pode distribuir de lucros para os seus cotistas é o lucro presumido menos os impostos. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa, uma indústria, 100 de faturamento. Qual é o meu lucro presumido? 8%. Então, a minha base do lucro é de 8%. Tá? 8%. Vou descontar os impostos. Vai dar 6,7%. Então, sobra para ser distribuído de 8 menos 6,7, sobra 1,3. Se eu não tenho contabilidade, eu só posso distribuir 1,3. Se eu tiver contabilidade, eu posso distribuir quanto? Eu posso distribuir todo o meu lucro contábil, independentemente do recolhimento de impostos. Então, vamos dizer que o meu lucro foi de 30. Eu vou recolher 6,7. Posso distribuir quanto? 30 menos 6,7. Tá? Essa é a questão da contabilidade completa para a empresa de lucro presumido, na distribuição de lucros. Bom dia, Gacho. Bom dia. É o meu nome. Você falou da necessidade desse dinamismo do planejamento tributário, né? Porque, de repente, hoje o propósito negocial, no futuro, não vai ser mais um propósito negocial. Você vê do legislador ou do fisco algum movimento de ir buscando cada
atitude que vem sendo tomada pelo contribuinte para eventualmente criar alguma regra para não enquadrar mais, eventualmente, no planejamento lícito? Bom, isso é um movimento legal político. Explico. Há pouco tempo atrás, quando você tinha a interpretação legalista do planejamento tributário, bastava para que ele se sustentasse que o negócio fosse juridicamente lícito. Exemplo, eu gosto de citar esse exemplo porque ele foi muito marcante. As operações de casa e separa. Aquilo que eu disse, uma empresa entra com... Alguém entra com um imóvel, uma outra empresa entra com dinheiro. Durante o dia eles trocam, a empresa que entrou com o dinheiro sai com o imóvel, a empresa que entrou com o imóvel sai com o dinheiro. Certo? Essa operação, do ponto de vista formal, ela está perfeita. Tem começo, meio e fim, toda a estrutura dela está ok. Porém, hoje em dia, essa operação não mais se interpreta como uma operação legal. Ela entrou num campo de ilicitude, por quê? Porque você está abusando do teu direito. Tá? A gente tem percebido um movimento por parte da fiscalização de fechar janelas, sim. Porém, a gente tem percebido cada vez mais um cuidado por parte da legislação em apurar o que realmente aconteceu. Os autos não têm sido feitos de uma forma displicente. Se você tem fundamento econômico para aquela sua operação, ela não tem sido, mesmo que fiscalizada, ela não tem sido autuada. Eu tive vários clientes que foram fiscalizados em determinadas operações que a gente fez e que efetivamente deram resultado fiscal para a empresa, porém a estrutura da coisa, o propósito estava bem estruturado que o fiscal, mesmo vendo, isso é importante, planejamento tributário não se esconde, planejamento tributário se mostra, porque você não está fazendo nada ilegal. Mesmo o fiscal vendo isto, ele não pode autuar porque ele não tem fundamento de autuação. Tá? Há um movimento, sim, para depurar, eu chamaria assim, depuração do trabalho. Serão trabalhos muito mais feitos sob medida do que trabalhos de prateleira, aquelas manchetes de jornal que a gente via, hoje a gente vê que o fisco está desmanchando aquilo, enfim. Há um movimento de depuração, sim, aumentando a exigência da qualidade dos trabalhos de planejamento. Nesse sentido, eu citei, a Lei Complementar 116, ela é a Lei Complementar 104, que muda o artigo 116 do Código Tributário, ela é de 2001. Está pendente de regulamentação ainda. Já vem sendo aplicada. Tá, o fisco já aplica, mesmo pendente de regulamentação. É um negócio extremamente interessante. Ou seja, a interpretação dele é feche-se as janelas, eu preciso fazer frente às minhas despesas. Bom dia, Luiz. Onde? Opa. Meu nome é Marcelo. Oi, Marcelo. Eu queria saber se existe algum inconveniente numa empresa do presumido ou do real de fazer distribuição de lucro todo mês durante o ano. Interessante. Bom, lucro real, se você fizer balanço, suspensão e redução, absolutamente tranquilo. Tá? O que é o balanço, suspensão e redução? Você vai fazendo mini apurações durante o ano. Terminando cada mês, você apura o resultado de janeiro até aquele mês. Se foi dando lucro, nesse período todo, você vai fazendo a distribuição absolutamente normal. Empresa do lucro presumido. Se mantiver contabilidade, você não tem nenhum problema em fazer distribuição mensal. Por quê? Porque a contabilidade vai dizer que você tem lucro a distribuir. É essa situação que a gente comentou aqui com a Miriam. Tá? Agora, se você faz livro caixa, você começa a entrar numa área cinzenta. Tá? Porque você pode distribuir um valor que você ainda não tem certeza se vai virar lucro ou não. Porém, uma vez fechando, também se você tiver os fechamentos mensais do teu livro caixa, tá? Dentro daquilo que é o presumido, poderia ser feita a distribuição. Sim, tá? Vemos que sim, uma vez cumpridos esses requisitos. Isso no caso do comércio... Perdão? Vitório, no caso do comércio, com relação ao livro caixa que você está colocando. Não comércio exclusivamente, mas todas as empresas que trabalham com lucro presumido e fazem livro caixa ao invés da contabilidade completa. Tá? Não é especificamente o segmento comércio. É
Empresas enquadradas no lucro presumido. Fez livro caixa, cuidado na distribuição para você não passar da conta e para você ter certeza que aquele lucro está registrado no livro caixa. Tá? Bom dia, aqui em cima. Onde? Aqui. Oi. Queria saber se qualquer empresa, em qualquer um dos regimes, pode fazer a consignação mercantil. Ou tem que ser só no presumido ou só no real? Consignação mercantil é uma forma, é uma modalidade de transferência de titularidade do bem sem imediato faturamento. Tá? Eu não me recordo nenhum tipo ou nenhuma vedação expressa a ela, seja real, presumido ou simples. Até porque existe um CFOP, Código Fiscal de Operação, específico para consignação mercantil. Tá? O que é importantíssimo, toda vez que você fizer uma consignação mercantil, é que isso não pode ficar numa tratativa verbal. Isso tem que estar efetivamente formalizado. E aí a movimentação do faturamento vai se dar por conta desse contrato. E aí vai cumprir, claro. Eu sou uma empresa de lucro presumido. Ok, vou seguir o regime do lucro presumido. Não me recordo, quero insistir, de nenhuma vedação para qualquer dos regimes. Tá. E uma outra perguntinha, quando vale a pena você continuar no simples? Até quando vale a pena? O simples já foi simples. Tá? Hoje nós temos uma tabela de simples para comércio, nós temos uma tabela de simples para indústria, nós temos uma tabela de simples para lucro, para serviço. E aí nós começamos a fazer contas. Qual é o tamanho da minha folha, qual é a minha área de atuação, qual é isso, qual é aquilo, qual é aquele outro. Surpreendentemente, eu já vi casos de empresas com faturamento mensal em torno de 80 a 100 mil reais, que são empresas de pequeno porte, plenamente enquadráveis no Simples, que o melhor regime tributário para elas era inclusive o lucro real. Porque hoje em dia, com PIS e COFINS não cumulativos, se você tem um grande volume de aquisição de materiais, tá? Isso vai te dar um valor a pagar menor na ponta. Então, não há como dizer, até tanto é vantagem o simples, a partir de tanto tem que ver, tem que fazer um mapa. O que eu faço? Eu faço isto, eu compro isto, eu vendo isto. Tenho tantos funcionários, o meu, inclusive agora, tem que ver inclusive enquadramento de risco de funcionário. Para fazer, enfim, é um cálculo que não há como ter uma... Por isso, infelizmente, o simples já era simples e hoje eu até acho que valeria a pena um movimento para a mudança do próprio nome dele, porque o simples já foi simples e deixou saudade do tempo que ele era assim. Tá? Desculpa, eu não tenho um número específico para te dar. Luiz, bom dia, meu nome é Roberto. Ô Roberto, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta em relação a precatório, né? Compensação de imposto do federal e do estadual, ponto forte e ponto fraco. Precatório é uma das vedetes agora do mundo tributário, vamos dizer assim. Eu quero falar precatório para você em dois momentos. Antes da Emenda Constitucional 62, depois da Emenda Constitucional 62. Tá? Quero ainda dividir em duas partes, federal e estadual. Vamos lá. Precatório federal antes da Emenda Constitucional número 62. Os precatórios federais, eles em regra, eles vêm sendo pagos. Tá? Uma das normas que você tinha para compensar precatório com tributo, inclusive para que você ficasse dispensado, ou o poder liberatório do precatório, se dava de acordo com o artigo 78 da ADCT, combinação dos parágrafos 2º e 3º. Tá? E ali dentro dizia que se o precatório já tivesse vencido, tá? Ele passava a ter poder liberatório. Uma vez que ele não fosse alimentar, extremamente importante, tá? Porque precatório alimentar, mesmo tendo preferência, é o último a receber, estranhamente, é isso que acontece, tá? Mas ele adquiria poder liberatório. O estadual. O estado de São Paulo tem uma dívida de precatório monstruosa. Tá?
apesar de ter sido pago, ou foi pago no último ano, valores que em números absolutos são bastante relevantes, agora me foge, mas o número é bastante relevante. Isso, se a gente fizer a proporção do que significa o universo de precatórios que São Paulo tem hoje, é muito pequeno. Tá? A gente tem visto algumas decisões no sentido de aceitar precatório como forma, especialmente de garantia de dívida, primeiro caso, com mais raridade casos de quitação. Porém, são todos procedimentos judiciais e nenhum deles ainda é transitado em julgado. Importante. Existe um precedente muito bom no Supremo, um voto singular do Eros Grau, acatando uma compensação que tinha sido feita num precatório, se não me engano, de Rondônia, tá? Se a minha memória não trai, é isso, dizendo que poderia ser feita aquela operação, porque ele preenchia os requisitos do 78 da DCT. Por isso, encontrava respaldo. Porém, ele submeteu a matéria ao Pleno. E o Supremo até hoje ainda não decidiu isso de forma terminativa. Digo para vocês que do ponto de vista de gestão de passivo tributário, é uma ferramenta muito interessante. Porém, ela tem que ser manuseada com muito cuidado. Tá? Não é uma coisa certa. Não é dizer, eu vou comprar um precatório e os meus problemas estão resolvidos. Ainda não. Você vai entrar ainda numa discussão que o resultado não pode ser determinado hoje. Porém, o que você já pode, isso que eu acho muito interessante, ter uma tranquilidade, é que no momento de execução, o precatório está servindo hoje até de uma forma bastante pacífica como garantia. Tá? Isso faz com o quê? Eu compro um precatório, um preço de mercado, ofereço como garantia e tenho condições de discutir o débito. Muitas vezes o fisco estava passando um pouco da conta e penhorando inclusive caixa da empresa, penhorando faturamento, tirando condições de você até operar. A partir do momento que eu tenho um ativo desse, que eu consigo fazer essa nomeação, consiga botar isso dentro do processo de execução, eu pelo menos por um lado posso continuar operando e por outro lado tenho a oportunidade de discutir. Então, visto por este prisma, é muito interessante o precatório. Como liquidação ainda é nebuloso. Ok? Só para organizar um pouco Só para organizar um pouco, a gente tem 6 perguntas na fila das pessoas que levantaram a mão, ok? Então, o pessoal que já levantou a mão do lado de lá, ela está coordenando, aqui está coordenando também, e daí a gente encerra porque a gente vai longe aqui de perguntas. Então vamos lá. Meu nome é Eduardo Luiz. Oi, Eduardo. No caso da remessa de consignação, tá. Eu só queria te perguntar o seguinte: se eu faço essa remessa, faço um acordo com o meu cliente, faço a remessa por consignação, eu posso receber antecipadamente ou só quando ele for vendendo? Teoricamente, nada impede que você tenha um recebimento antecipado. Só que, no caso de você ter um recebimento antecipado, vamos começar a pensar o que isso pode começar a acontecer. Peraí, eu fiz uma remessa em consignação para receber em 45 dias. Estou diferindo meus impostos em mais de 30. Estou fazendo recebimento antecipado. Peraí, isso não está com uma cara de um ajeitadinho entre fornecedor e cliente ali para dar um tombo na fiscalização? É um questionamento que eu faço. Por quê? Se o fiscal tiver essa dúvida que eu estou tendo agora, você vai ser autuado. Porque na dúvida ele autua. Aí você vai ter que ter elementos muito bons para dizer que não, essa tua autuação não serve. Por quê? Porque é a prática do segmento que eu atuo trabalhar com consignação. 2. Eu faço consignação com esse cliente há 2 anos. Pela primeira vez eu estou fazendo um recebimento antecipado. Isso não é uma prática. É um evento, um fato isolado, vamos dizer assim, o recebimento antecipado. Tá? Então você tem que ter elementos
no teu dia a dia ou na operação como um todo, para mostrar que isso não é uma simulação, não. Eu não estou distorcendo a operação de consignação mercantil. Tá? Eu estou usando a operação de consignação mercantil conforme ela está estabelecida pela legislação, porém eu tive uma necessidade de um acordo comercial de antecipação de caixa. Tá? Uma vez que isso fique demonstrado, uma vez que isso fique evidente, provavelmente você não vai ter problema. Uma vez que, que o fiscal fique com a dúvida, provavelmente você vai ter problema. Tá? Oi, bom dia, Luiz. Bom dia. Meu nome é Ana e eu represento uma empresa que é uma indústria de cosméticos. Certo. E ela vem bem há anos com o Simples, né? Certo. E o que acontece? A realidade dela hoje ainda não atingiu o patamar para sair do Simples. No entanto, tem um cliente potencial que faria negócios se a empresa não fosse Simples Nacional. Uhum. Daí a gente teve orientação contábil para trocar de sistema tributário da empresa para lucro real. Certo. No entanto, o sistema Simples é importante para a gente porque tem muitos funcionários e outras questões. Certo. Então, seguimos a orientação de converter o sistema tributário para o lucro real e criar uma nova empresa no Simples Nacional para transferir funcionários e operar com a grande maioria dos clientes no Simples Nacional, até porque houve uma vantagem nessa mudança, desde setembro para cá surgiu a ST, e no momento que a gente passa a operar como empresa de Simples Nacional, não mais indústria e comercial distribuidora, não tem mais ST também. Certo. Há sempre aquela dúvida, estamos procedendo bem? Teria uma outra saída mais interessante? Olha, a tua dúvida, eu confesso que também é minha. Por quê? Você fez uma operação estrutural com objetivos de contemplar um negócio que você tem. Então, teoricamente, você tem fundamento negocial para essa tua operação. Teoricamente. Agora, como que essa tua empresa do Simples ficou estruturada? Como a empresa do lucro real ficou estruturada? São dois parques fabris distintos. A empresa do Simples ficou só com funcionários, a empresa do lucro real ficou com a operação. A empresa do Simples não pode ter locação de mão de obra, que é vedado pela lei do Simples. A empresa do lucro real, por sua vez... Locação de mão de obra? O que muita gente fazia? Pegava o volume de seus funcionários e fazia, por exemplo, uma empresa de, sei lá, uma empresa de digitação, por exemplo, registrava todos os funcionários como digitadores, na verdade era uma empresa de auditoria que utilizava, tá? Então, fazia de conta que era uma coisa que não era, uma simulação clássica, tá? Parque fabril é extremamente interessante, se você tem dois parques fabris ou um parque fabril apenas. Essa posição da tua empresa de lucro real, ela está na tua cadeia produtiva ou somente na área de distribuição? Como que fica toda a parte de compra de insumos disso? Isso entra pelo Simples ou entra pela empresa do lucro real? Esses teus registros, essas tuas operações entre empresas, e aí é onde que eu entro? Sócios. Empresa do Simples tem uma restrição muito grande com sócios. Dependendo de como você estruturou esse negócio, eu vou dizer para você o seguinte, você acabou de dar o teu negócio para alguém. Se estiver mal intencionado, leva embora o seu negócio. São os mesmos sócios. São os mesmos sócios, você soma faturamento. Mesmo em cada uma das empresas não superar os 5% de participação societária? Vamos lá, tem uma regra do Simples que diz o seguinte, que você não soma faturamento se o sócio, se a participação societária não for superior a 10%. Mas não for superior a 10% aonde? Na empresa do Simples? Não, na empresa do lucro real. Agora só tenho dois sócios. Cada um tem menos do que 10%, alguém tem que ter 90%. É invertida a situação. Em uma delas, um tem 5% e o outro 95%. Se você tem o sócio da empresa de lucro real com 90% na empresa do lucro real e tiver 1% da empresa do Simples, soma faturamento. O que você pode fazer? É o contrário. O sócio da empresa do Simples, se tiver 1% da empresa do lucro real, não soma faturamento. Imagina a seguinte, isso fica bem claro quando. Vamos pensar o seguinte, você é dono, proprietário de uma empresa de Simples, você resolve trabalhar em bolsa, tá? Aí você compra ações da Petrobras.
A partir do momento que você comprou ações da Petrobras, você é acionista da Petrobras, certo? Pô, peraí, então agora eu vou ter que somar, uau, meu faturamento simples com o da Petrobras. Não, não é assim, tá? Não é assim. A minha empresa do Simples, apesar de ser relevante para mim, talvez não seja tão relevante para a Petrobras. Agora, então por isso essa operação é permitida. Se você na empresa do Simples, você tem uma participação grande, vamos dizer assim, e a tua participação na empresa de outro regime for superior a 10%, não soma. Invertendo soma. Eu tenho 90% da empresa de lucro real, ou de lucro presumido, eu tenho 1% da empresa do Simples, somou. Tá? Então, essa operação de você, por isso que eu digo, a tua dúvida também é minha. Tem que conhecer ela mais a fundo para estruturar. Meu nome é Eduardo. Oi, Eduardo. Luiz, você colocou uma coisa que já era uma reivindicação minha, que eu acho muito justa, que é, eu sempre achei um absurdo eu ter que pagar imposto em cima de um meu cliente que não me pagou. Tá. Né? Só que hoje, por tradição de mercado, não sei se por contabilidade, você manda as notas fiscais e a coisa é feita em regime de competência e apuração, como você falou, e eu entendi que eu não preciso pagar o imposto desta maneira, os federais. Eu posso pagar no regime, eu recebi, eu faturei 100 para o meu cliente, certo. Ele não me pagou, eu não pago imposto. Ele pagou, certo? Exatamente isso. Isso eu achei muito interessante, porque não é uma coisa muito prática de mercado. Agora, operacionalmente, como seria isso? Numa contabilidade externa? Vamos lá. Como controlar, né? Porque aí tem juros, às vezes o cara paga em um mês, às vezes o cara leva um ano para pagar, vai ficar imposto suspenso, em balanço. Me parece um pouco complicado operacionalizar. Né? Bom, ok, vamos lá. Primeiro, existem alguns provimentos expressos da Receita Federal, como você pode fazer essa operação. O que eu digo como pode? Quais os requisitos? Primeiro, você tem que ser lucro presumido. Se for lucro real, você não pode. Tá? Segundo, você tem que ter um controle de recebimentos. Esse seu controle de recebimento tem que fechar com o teu caixa, que tem que fechar com bancos. Tá? As operações, elas precisam ser efetivamente identificáveis. Tá? Mesmo que você tenha, agora vamos lá, você faturou, você mandou para a contabilidade, você tem que fornecer à contabilidade um relatório auxiliar informando os teus recebimentos. A hora que você informar para a contabilidade os seus recebimentos, ela vai contabilmente utilizar as tuas notas. Fiscalmente, ela vai utilizar o teu relatório. Tá? Tem como processar isso sim, é um pouco trabalhoso sim, mas é até a engrenagem girar, porque aí depois ela começa a pegar a vida própria. Tá? Contabilidade externa é um pouco mais complicado de fazer, concordo, mas é questão de você sentar com o teu contador e ver até que ponto você precisa ajustar as suas rotinas, ele precisa ajustar as rotinas dele. Tá? Mas basicamente você vai fazer isso com relatórios auxiliares. Tem uma normativa que trata disso, que agora eu não tenho de memória qual é. Se você puder me mandar um e-mail, eu pego e mando essa normativa para você certinho como isso acontece, tá? Pessoal, o chato do horário vai pedir para vocês fazerem uma pergunta só, bate bola, para que o Luiz Fernando possa responder todo mundo, e a gente, depois, o Luiz Fernando vai ficar aqui disponível, tanto presencialmente quanto depois por e-mail para vocês. Bom dia, Luiz. Meu nome Bom é dia. Carlos. Carlos. Trabalho em empresa de telecom. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a possibilidade de abater empresas de TI que podem abater no seu lucro líquido os custos de desenvolvimento e capacitação de desenvolvimento de software. Seguinte. Porque TI e telecom tem uma divergência em vários produtos. Né? Como é que você delimita o que é TI e o que é telecom? Para podermos ter, por exemplo, esse benefício também. A legislação, ela usa um termo genérico, TI. Tá? Ela especificamente não diz o que é TI, tecnologia da informação. Muito bem. Tem algumas coisas absolutamente claras. Desenvolvimento de software é TI, certo? A operação de comunicação é telecom.
nesses extremos nós não temos dúvida. Quando começa a convergir um pouco mais, realmente tem dúvida, sim. Essas dúvidas não estão efetivamente dirimidas. É questão conceitual. Muito importante é você, em função da tua opção em ser TI ou ser telecom, você ter subsídios para sustentar essa tua posição. Porque, objetivamente, na legislação não tem o que diz. Isso aqui é TI, isso aqui é telecom. Tá? Diz TI de maneira genérica. Vamos pensar assim, um software de gerenciamento de comunicação. Tá? Peraí, é um TI aplicado na telecom, mas até onde que é TI? Até a partir de quando passa a ser telecom. Tá? Não tem. A legislação diz TI é 2 pontos. Telecom é 2 pontos. Tá? Então, isso é uma zona efetivamente cinzenta. O despesamento que você pode fazer é uma forma, é um incentivo fiscal. Tá? Por isso que quando a gente fala em incentivo fiscal, a gente não está falando palavrão. Tá? É uma coisa séria que existe aí. E funciona para quê? Para exatamente facilitar ou aprimorar esse desenvolvimento desse segmento extremamente importante que é a tecnologia da informação. Ela se aplica como? Você tendo uma empresa, tem o seu resultado, tem a sua formação de números, enfim, tem o seu resultado empresarial. Aqueles investimentos que você fez, o que é considerado investimento? É tudo aquilo que você consiga provar por documentação hábil. O que é documentação hábil? Teoricamente são notas fiscais. Tá? Todo aquele investimento que você possua, notas fiscais que digam que você investiu aquele recurso em formação em capacitação de pessoal para desenvolvimento de tecnologia da informação, você pega aqueles números e deduz do teu lucro líquido. Por que nós estamos falando isso? Lá embaixo, na DRE. Não lá em cima como custo, você vai utilizar folha, você vai usar despesas normal, e aqui embaixo você vai pegar e tirar do teu lucro líquido. Isso é uma vantagem muito grande. Tá? Do ponto de vista fiscal, vamos dizer assim, você vai tirar do imposto que você ia pagar. Por isso que é um incentivo fiscal, a gente não sabe até quando vai isso. Tá? Usado, sim, mas ainda não difundido, também é um outro fator. As coisas começam a ter mais clareza a partir do momento que elas ganham notoriedade pública, vamos dizer. Todo mundo sabe o que é uma operação de compra e venda. Por quê? Porque todo mundo faz. Tá? Agora, o funcionamento desse mecanismo ele é muito pouco utilizado ainda, mas ele funciona dessa forma. Tá? Você vai pegar aquelas tuas despesas e tirar do teu lucro líquido. Tá? Era isso? Era? Então tá, ok. Luiz, Maurício. Ô Maurício. A respeito do Prolabore, de um sócio executivo da empresa. Certo. Até quanto esse Prolabore tem que estar nivelado ao salário, à remuneração dos outros executivos? Ou pode ser nivelado por baixo na tabela progressiva? Vamos lá. Você tem uma situação numa empresa onde você tem executivos contratados, ou chamados diretores estatutários, e você tem diretores acionistas. Essa que é a dúvida. Tá. Diretor estatutário, até como o nome mesmo sugere, ele está vinculado à empresa por conta de suas atribuições decorrentes do estatuto, dos atos societários da empresa, com competências exclusivamente definidas. Não necessariamente ele é sócio. Então, os rendimentos dele, do diretor estatutário, são feitos como, teoricamente, qualquer pagamento autônomo que você faça, tá? O pagamento de pessoa física. Você vai ter o INSS, 20%, e vai ter tabela progressiva. Tá? Enquanto que o diretor acionista, ele pode ter o recebimento feito por distribuição de lucros. Aonde que eu preciso equilibrar os dois? Não existe nenhuma norma que determine, bom, já que você paga 10 mil de prolabore para o teu estatutário, você vai pagar 10 mil para o teu diretor acionista. Não, isso não existe norma nesse sentido. Tá? Teoricamente, você pode fazer as remunerações distintas.
Se você tiver um plano de cargos e salários na empresa, cuidado, porque daí você vai ter, nesse plano de cargos e salários, você tem os níveis, e nos níveis você tem as faixas de corte, tendo as faixas de corte você tem equiparação salarial, o que é, na verdade, uma ferramenta simplesmente de estruturação da empresa, acaba sendo utilizada pelo fisco para mexer ali. Então, por conservadorismo, se você tem diretor estatutário, remunere o teu diretor acionista da mesma forma. É mais caro? É mais caro. É mais caro. Aí você pode... Quais são as opções que você tem? Eventualmente, se for um... Exemplo, tá? Se você tem uma SA, faz uma emissão especial de ações, cria uma subclasse ou um subgrupo, dá determinadas características para um papel novo, pega esse teu estatutário e bonifica por atividade com essas ações novas criadas, ele passa a ser também diretor acionista. Aí você vê a questão de distribuição de lucro, direito ao voto, etc. Isso você coloca na estrutura toda da ação. A hora que você fez isso, o que você fez? Você equiparou os dois. Tá? Então agora eu tenho somente diretores acionistas. Bom, diretores acionistas eu posso dar um tratamento diferente do que diretor estatutário. Tá? É bastante delicado. Eu teria receio em diferenciar mesmo o cargo hierárquico. Tá? Uma pergunta, até usando um desdobramento da sua prolabore, quanto que é o mínimo de prolabore que você poderia pagar para alguém? A nossa Constituição diz que o salário mínimo tem que dar para tudo e sobrar um pouco. Tá? Agora, eu questiono um pouco o cidadão que com salário mínimo consiga manter um padrão de vida jantar, nem que seja uma vez por ano no Fazano, eu acho que o salário mínimo acabou comprometido. Porém, então o que é isso? É um negócio muito de bom senso. Tá? O que você deve pagar de prolabore? Não existe um número mágico. Paga um salário mínimo, paga 2 salários mínimos. Eu já vi muitas empresas pagando empresa não pagando prolabore, isso acho, na minha opinião, não está correto. Tá? Prolabore faz parte do contexto da situação. Se o cidadão está ali, está dirigindo a empresa, ele tem prolabore. Tá? A estrutura toda da legislação foi montada nesse sentido, não posso ofender a ofensa à lei. Então, pague-se prolabore. Quanto paga de prolabore? Esse número varia muito. Tem muita gente aí, uma remuneração hoje ali 4 ou 5 salários mínimos, vamos dizer assim, o teto da Previdência me parece um número razoável de pagamento de prolabore, uma coisa pelo menos um pouco mais coerente. Tá? Teto de recebimento de Previdência. Tá? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Tem muita empresa que no passado pegava o seu diretor, mandava o diretor constituir uma PJ para prestar serviço para a empresa. Cuidado. Esse tipo de operação é extremamente visada por considerar evasão de INSS. O diretor deveria estar exercendo sua função como pessoa física, portanto receber prolabore e recolher o INSS, como ele é pessoa jurídica e você não está fazendo esse recolhimento. Tá? E aonde que tem muita gente que cai? Porque contrata uma empresa para fazer a administração, sendo que o sócio dessa empresa, ou o responsável pela empresa, não é administrador. A administração é profissão regulamentada. Tem um negócio chamado CRE, Conselho Regional de Administração, que regulamenta essa profissão. Se você for contratar alguém para gerenciar a sua empresa e você der a ele função de administração contratada, essa pessoa jurídica precisa ter registro no CRA. Tá? Daí você elimina esse risco de tomar a autuação do INSS, considerando o quê? Distribuição disfarçada de prolabore. É o fundamento que eles usam para esse movimento, para essa autuação. Tá? Obrigado, Luciano. Ok, obrigado.